Muito boa tarde, mais uma terça-feira, cá estamos nós, né? Que coisa boa. Vamos aproveitar essa uma hora em que vamos estar juntos para ampliarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Isso só vai nos ajudar, nos fortalecer, nos animar para continuar por aqui nessa escola. Então vamos aproveitar, né? Deus, querido Pai, agradecidos estamos por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado, dando sequência aí, né, ao estudo. Uma boa tarde para todos, dando continuidade a essa questão dos espíritos influenciarem nos acontecimentos da nossa vida. Vimos que eles influenciam, mas dentro de um limite, e nem tudo a gente pode colocar na conta dos espíritos, né? Mas, assim, é uma das situações mais complicadas dessa influência nos acontecimentos da vida, é exatamente aquilo que a gente costuma falar que é aquele inimigo ou aqueles inimigos que a gente faz quando a gente está aqui nesse mundo e eles partem para a dimensão espiritual dentro, né, dessa animosidade, desse ódio, desse rancor. Eles não vão esquecer de nós de forma nenhuma. Eles vão continuar nos influenciando para mal, com certeza, porque nos odeiam, são inimigos, quando nós estivermos na dimensão espiritual e também ao reencarnarmos, caso eles não reencarnem, vão continuar nos influenciando, tentando alterar os acontecimentos da nossa vida, se não reencarnam junto. Às vezes, há essa possibilidade, reencarnam juntos e são inimigos no mundo, né? Isso pode até acontecer com irmãos gêmeos. Pode acontecer com irmãos gêmeos. Essas almas vêm juntas, são almas tão comprometidas uma com a outra que pode acontecer essa situação, eles reencarnarem juntos. E agora, qual é o objetivo? De continuar brigando? Claro que não. O objetivo é para desfazer esse rancor e esse ódio. Assim como quando a gente precisa de um resgate muito grande e de uma redenção também, com bastante esforço aí, vem na condição de filho. Porque o filho, há uma grande possibilidade da mãe ter por ele um amor incondicional. Há essa grande possibilidade. Não é certo? Claro que não, porque tem mães que odeiam os filhos, matam os filhos. Outras impedem que ele nasça cometendo um aborto delituoso, né? E às vezes ela nem faz o aborto, mas às vezes o choque fluídico entre essas almas é tão grande que o corpo não se sustenta. O próprio espírito nem consegue fazer que o corpo se sustente de tanto choque fluídico. Daí a gente vê o perigo, né, de fazermos inimigos. É muito perigoso. E nós fazemos inimigos quando a gente faz por ignorância, quando a gente faz assim, mas comete erro, sabe que está cometendo. Às vezes não sabe. Às vezes, para ele está fazendo um bem. E se isso acontecer, ele não é inimigo do outro. Mas, na maioria das vezes, nessa linha evolutiva que nós nos encontramos, a gente já sabe. Então, ficar fazendo inimigo é um grande erro. E o pior de tudo é que nós fazemos inimigos e brigamos por coisas que não levamos daqui, por coisas que não nos pertencem. Vão ficar aqui
Normalmente são brigas seríssimas por herança, coisas que vão levar milênios aí. A gente fala assim, nossa, mas isso tudo. Porque não conta tempo na eternidade. A gente está falando em tempo terra, mas na eternidade não tem tempo. Então, até que essas almas façam, né, a dissolução desse ódio, desse rancor, isso vai rolar. Vai rolar por várias encarnações. E a gente já fez aquele comentário que Deus não impede isso, né? A gente prefere do que falar que ele assim, que aceita, porque ele não é que ele aceite. Isso é um problema nosso. Ele não tem nada com isso. Foi gerado por nós. Então não é que ele tem que tomar essa briga, né? Deus não vai pegar essa briga para ele e obrigar um ou outro. Tanto que quando Jesus estava pregando na casa de na casa de Lázaro, Marta e Maria começaram a ajeitar as coisas e fazer tudo. Então, ela falou para Jesus assim, uma delas, né? A Marta, que estava nos afazeres, não parava. A Maria estava lá, embevecida, escutando a pregação de Jesus. Aí ela falou, mestre, não acho que devia chamar a atenção de Marta, que devia estar me ajudando nos afazeres? E aí ele vira, Marta, Marta, preocupa-te com muitas coisas, sendo que muito poucas são necessárias. Maria escolheu a melhor parte. Então a gente briga, a gente se desgasta, a gente cria inimigo por ninharia, por nada. Ah, mas não é ninharia, é uma herança. No mundo, ela pode não ser ninharia, mas isso para a espiritualidade é menos que ninharia. Isso não ajuda, isso não tem nada, isso não resolve. Lá não existe isso, a gente não leva essas coisas, né? Então, as animosidades criadas nos mundos são fruto realmente da ignorância, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do ciúme, da inveja. Então isso tudo causa muito problema quando o espírito desencarna. Tanto para um ou outro que ficou e depois ele vai também, ele vai voltar, vem com essa carga de ódio todo, né? Então Kardec, a gente até fechou nesse comentário dele dizendo: a experiência prova que certos espíritos prosseguem na sua vingança de uma existência a outra, e que assim expiaremos, cedo ou tarde, os males que pudermos ter acarretado a alguém. Então é melhor que a gente tente se conter, que a gente acalme-se, né? Que a gente se acalme por dentro ali e veja que não vale a pena. São reflexões que a gente deve fazer. Ah, mas é desaforo. Desaforo é isso aí, ó. É você botar uma pedra gigantesca de ódio no seu coração por causa dos outros. Isso que é desaforo. E vai ficar com isso e vai gerar problemas que vão te custar em várias encarnações pela vida, pela sua caminhada evolutiva fora, não é pela vida só, né? Então, é um grande erro que a gente faz. Portanto, a gente comentou sobre isso. Se a gente tem inimigo, vamos acabar com essa inimizade. Ah, eu tenho que ir lá bater na porta dele, abraçar fulano, me perdoe. Não, não tem. Vai levar um soco. É capaz de bater com a porta na tua cara, te dar um soco, você ainda... Ou até coisa pior, né? Dependendo do grau de ódio que ele tenha por você. Mas no momento que você desfaz essa inimizade com ele, no seu sentimento, você tira esse ódio de você. Ficar nele é problema dele, não é problema nosso. Nós não dependemos do outro para que a gente possa tirar essa pedra de raiva, de rancor, de ódio do nosso coração. Não é o perdão dele que vai fazer que isso aconteça. Tanto não é, que muitas vezes a gente faz uma maldade com alguém, se arrepende disso,
entra num remorso grande, o arrependimento é maior ainda que o remorso, né? O remorso pode até acabar depois, mas o arrependimento fica. Aí há um encontro dessas duas pessoas, né, aqui no mundo. Aí a pessoa que está se sentindo tão mal, tão arrependida, vai lá, pede perdão. Aí a outra pessoa fala assim, gente, mas eu nem lembrava mais disso. Você está me lembrando disso aqui agora, mas eu nunca tive raiva de você, eu não lembrava mais disso. Mas já que você está falando, eu nem lembro disso, mas ó, tá perdoado, seja o que for. Tá perdoado. Aí a pessoa tem uma leve melhora, volta para casa, mas o pesadelo tá com ela porque ela não se perdoa. Então a situação, o momento mais difícil de um perdão é o auto-perdão que a gente não consegue se dar. Embora o outro nos perdoe, mas se a gente não conseguir se perdoar, a gente não se livra dessa mágoa. Mas tem também uma receitinha para isso. O fato de você estar arrependido já mostra que você melhorou, que você reconheceu o seu erro. Esse é o primeiro passo. E esse arrependimento vai te dar a chance de você não cometer esse erro novamente. Então usa isso aí a seu favor, né? Magui que gosta muito dessa frase. Amiga, usa a seu favor. Essa aplica-se sim, realmente. Você usar essa questão e de pensar, refletir da seguinte forma. Poxa, quando eu fiz isso, eu não tinha conhecimento que eu tenho hoje. Eu hoje estou... E claro que isso é válido. Ninguém pode definir alguém por erros do passado. As pessoas mudam, melhoram, amadurecem, se tornam pessoas boas. Então, ela não pode ser definida por um erro do passado. Assim como nós também, a mesma situação se aplica a cada um de nós. Nós não podemos nos definir por erros do passado. Se eu cometi este ou aquele erro no passado, que ele sirva para que agora eu não o cometa mais. Mas eu cometi, ele já passou, não tem como, né? O leite está derramado. Já derramou. Então, o que tem que fazer quando o leite derrama? Limpa o fogão e lava a vasilha. Acabou. E não pensa mais nisso. Aí lembra sempre, quando você colocar um leite ferver lá, que se ele derramar, ele vai sujar tudo, vai te dar trabalho, né? E você ainda vai perder o alimento. Então, pensa nisso. Quer dizer, quando você colocar, você vai pensar, não, deixa eu ficar aqui do lado que esse bichinho logo vai ferver. Então, não está servindo para a pessoa aprender? É isso aí. Os erros do passado têm que servir para a gente aprender. E não para ficar sustentando uma culpa, né? Precisamos nos perdoar. E no momento que a gente faz isso, a gente se livra desse inimigo. Ele pode estar onde estiver nos odiando, que ele não vai nos alcançar, porque ele não vai encontrar sintonia em nós. Se não pudesse ter jeito isso aí, seria uma injustiça de Deus, mas tem, né? Então, a gente não precisa se preocupar com o inimigo desencarnado e nem inimigo do mundo. A gente tem que se preocupar em desfazer essa inimizade. Por nós, não precisa ir à casa dele e falar nada com ele. Vamos desfazer, vamos tirá-lo da pauta da inimizade. Precisamos colocar na pauta da amizade? Não. Porque claro que se ele não nos faz bem, amigo, ele também não pode ser e a gente não pode sentir por ele o mesmo que a gente sente por um amigo. Mas só o fato da gente não querer mal, de torcer que as coisas aconteçam de bem para ele, que ele tenha tudo que ele possa alcançar nos objetivos dele, que ele dê certo, que tenha saúde, paz, luz. Pronto, já tirou ele do rol de inimigo. Porque qual é a pessoa que vai desejar coisa boa para inimigo? Ela quer mais que ele se lasque, né? Então, quando a gente deseja coisa boa, é porque ele não é mais seu inimigo. Isso quer dizer o quê? Amai os vossos inimigos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. É dessa maneira. Deus não iria nos pedir para a gente ficar lá abraçando quem nos odeia. Eu posso tirar o ódio do meu coração, mas eu não posso fazer que ele tire o dele.
O dele é problema dele. Então, se eu tirar o meu, já vai resolver? É isso que eu tenho que fazer, a minha parte. Então, se ele não é mais meu inimigo, porque eu não o odeio mais, eu compreendi o que ele fez, eu também errei, pronto, fiz uma reflexão, acabou. Acaba com isso. Limpa o fogão e lava a vasilha. Porque aí, pronto. Agora, que sirva de lição para a gente não cometer o mesmo erro com outra pessoa, para que outra pessoa não vire nosso inimigo também, tá? 532. Os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas, atraindo para elas a prosperidade. Isso aqui é uma pergunta que às vezes muita gente nos faz. Os espíritos podem nos ajudar, sabe das coisas que vão nos acontecer, porque eles estão aí sem corpo, eles sabem de tudo. Eles podem fazer, né, evitar acontecimentos, eles podem atrair prosperidade, né? Tipo o pensamento positivo quando uma mulher engravida. Você tem que pensar positivo para o seu filho vir com saúde. Não vai mudar nada. Não vai mudar, porque a carga genética que você vai dar para ele vai manipular essa carga genética, porque ele precisa fazer isso para ele imprimir no corpo físico que está se formando os problemas que ele vai ter. Claro que vai dar paz a ele, você orar, conversar, mandar energias boas, mas não vai tirar daquele bebê o problema de saúde que ele está trazendo, porque ele está trazendo aquele problema para ele resgatar um passado dele. Ele precisa disso. Então, independentemente, é engraçado que às vezes eu ouço isso, não soava mal até eu conhecer o espiritismo, mas depois começou a soar mal quando eu ouço isso assim. A pessoa grávida, e sempre o outro vem. E aí? Pergunta boa, né? Quer? Menina ou menino? Como se isso fosse fazer diferença, né? Aí a pessoa responde, não importa, contanto que venha com saúde. Quando eu não era espírita, eu ouvia isso, eu achava o máximo, né? Mas agora, eu acho Quer dizer que se não vier com saúde, ela vai trocar. Comprou a máquina não funciona, leva para a loja, me dá outra. Tá na garantia. Né? Aí vai, não. Essa criança não, tá com problema, tá? Vou lá no hospital, vou trocar lá. Imagina, quer dizer, contanto que venha com saúde, e se não vier com saúde? Não foi você que determinou, mas a mãe não fez pré-natal, a mãe não fez isso, não tomou ácido fólico, sei lá, não fez. Por isso, teve uma criança doente. Ora, claro que não é, gente. A criança vem com uma carga de provação, expiação para ela. Aquela alma é milenar, já errou bastante. É claro que se a mãe fizer um pré-natal, tomar os remédios, tomar os cuidados todos que ela necessita, ela vai ter menos problemas. A criança também vai estar mais em paz, porque ela vai estar em paz. Ela precisa cuidar, pressão arterial, aquelas coisas todas. Mas o que tiver que acontecer, gente, vai acontecer. Não tem jeito. Não é a força do nosso pensamento. A força do nosso pensamento é para aquilo que pode acontecer, mas não tem que acontecer. É outra história. Porque o que tem que acontecer, vai acontecer. Marco Aurélio, que é o maior nome, né, um dos maiores, junto de Epiteto, ele é um dos maiores dentro do estoicismo. Ele tem uma frase que se encaixa dentro da doutrina. Aliás, todo o estoicismo se encaixa, né? Mas essa frase dele, então, é espetacular. 2 linhas. Nada acontece com o homem que não seja próprio do homem. Isso é dele. Essa frase é dele. Nada acontece com o homem que não seja próprio do homem. Tudo que acontece com a gente é nosso. Tudo que vem para nós é nosso. O que não é nosso, não vem. Não vem.
Agora, lógico que entra o fator humano, entra aí o livre-arbítrio e a gente mexe muito nessas coisas, né? Então, coisas que não eram para acontecer, vem, mas ainda assim está dentro da frase de Marco Aurélio. Que mesmo aquilo que não está no nosso plano, aquela doença que não estava no nosso plano, quando a gente reencarnou, quando a gente fez a escolha das provas, a tal doença não estava nessa escolha. Mas aí a gente chega aqui, a gente faz um monte de bobagem, um monte de besteira. Aí não se cuida, vai atrás de um vício ou outro, né? Se desgasta à toa. Então isso vai gerar doença que não era para ele ter. Mas nada acontece ao homem que não é próprio do homem. Então, se essa doença que não estava prevista para ele está vindo para ele, é porque ele fez algo que atraiu esta doença. É como a Lucilena Galvão, ela costuma dizer, ela não é espírita, ela é filósofa, mas ela costuma dizer que o espírito, de repente ela até mas a gente não sabe, que o espírito é como se ele trouxesse para a vida dele um cartão cifrado, um cartão magnético, que atraísse tudo que ele tem que passar. Isso ela fala numa palestra dela. Que atraísse tudo que ele tem que passar. Então, olha só. E é exatamente isso. Nós, aqui no mundo, nós atraímos tudo que a gente tem que passar. Né? As pessoas falam, mas a força do pensamento vai atrair. Se você quer muito uma coisa, você fica repetindo aquilo ali. Ah, tá, eu quero ser a rainha da Inglaterra. Todo dia eu vou repetir isso. Eu quero ser a rainha da Inglaterra. Não sei para que eu ia querer, não. Estou só dando um exemplo. Mas eu vou ser rainha da Inglaterra? Não. Só se eu reencarnar e tiver essa tarefa difícil, essa expiação, né? Para ser rainha de algum lugar. Porque a coroa pesa. Ela pesa na alma, não é no corpo, não. Então, são coisas que a gente tem que entender para a gente não sofrer mais. Aí, nesse caso, com essa pergunta aí, os espíritos têm o poder de desviar. Olha a palavra. Desviar. Tá, ó. Desviar os males de certas pessoas, atraindo para elas a prosperidade. Quer dizer, além deles desviar, eles vão atrair prosperidade para essas pessoas. Olha o que os espíritos respondem. Não o podem fazer, inteiramente. Quer dizer, alguma coisa eles podem. Né? Então, essas coisas que quando a gente está estudando, a gente tem que reparar. Por isso que a gente tem que interpretar muito o que está lendo, né? Não o podem fazer inteiramente. Só com essa frase, a gente já viu que alguma coisa pode. Alguma coisa pode, não pode fazer tudo. Então, olha só. Porque há males que pertencem aos desígnios da providência. Então, são aqueles males que não tem jeito. Não tem jeito. Vai acontecer porque é próprio do homem. Ele tem que passar por aquilo. Não vai ter jeito. Então, alguns não podem fazer nada, né? Mas, olha aqui a benesse, né? Mas minoram as vossas dores, dando-vos paciência e resignação. Como é difícil paciência e resignação. Muito, muito. Eu já falei que eu não tenho nada de paciência, nada. Eu vim para esse mundo que a primeira lição seria essa. Eu acho que eu vou sair daqui sem aprender, mas é a mãe de todas as virtudes. Quem tem paciência tem as outras. Então, ela é a mãe de todas as virtudes. Então, os espíritos, eles têm esse poder de nos aconselhar, de nos acalmar quando a gente pede ajuda, minorando, diminuindo o nosso problema um pouco. Não é retirando ele, é diminuindo, né? Sabei também que depende, frequentemente, olha outro advérbio de peso aqui, que é mais do que a gente imagina. Frequentemente, isso acontece com muita frequência, né? Frequentemente, depende de vós desviar esses males ou pelo menos atenuá-los.
A gente sabe das consequências de alguma coisa que a gente vai fazer. Só que a gente balança a cabeça como se isso aqui pudesse espantar essas consequências. Não vai. Não vai. Ela vai chegar. Toda ação carrega uma reação. Deus vos deu a inteligência para a usardes, e é, sobretudo, por meio dela que os espíritos vos socorrem, sugerindo-vos pensamentos favoráveis. Então, quando a gente pede ajuda, eles nos sugerem esses pensamentos favoráveis a nós, e aí nós vamos colocar isso aí ao julgamento da própria consciência. Porque somos nós que vamos decidir, assim tem que ser. Porque nós é que temos que, nós é que vamos sofrer as consequências seja qual for a atitude, nós é que vamos ter. Se cada um vai responder pelo aquilo que faz. Não tem inocente pagando por culpado nesse mundo, né? Se ela é inocente, ela não vai pagar por quem fez. Tá lá no Velho Testamento, quem comeu uvas verdes terá botos os dentes. Né? Então não é o outro que vai ter dor de barriga porque ele comeu demais. Não é o outro que vai morrer pelo veneno que ele tomou. Então isso é fato. Agora, é claro que toda doença, todo sofrimento, toda dor, com a almofada, fica melhor. Né? Quando a gente está passando muito mal, está com uma dor, se você tiver um cantinho que você possa deitar, uma coisinha macinha, um travesseirinho, vai ser melhor do que você ficar ou deitado no chão, ou em pé, ou sentado no chão, tudo, né? Então, tudo com almofada fica melhor. E isso que os espíritos fazem, eles nos dão almofadas para que a gente possa minorar, né? Minimizar as nossas dores, mas não podem evitá-las. Mas eles não assistem senão aos que sabem assistir-se a si mesmos. Parece cruel isso aí, né? Eles não assistem senão aos que sabem assistir-se a si mesmos. Aí pode estar alguém aí, pode estar pensando assim, mas quem assiste a si mesmo não precisa de ajuda. Pode ser que alguém esteja pensando isso, que eu pensei quando li. Né? Quando eu li isso, eu falei assim, mas aquele que assiste a si mesmo não precisa de ninguém para assistir. Nem sempre, né? Agora, você pode ajudar alguém que não quer ajuda? Você pode ajudar alguém que não quer que você ajude e fala para você, não quero a sua ajuda, por favor, não quero, fico seu inimigo se você insistir? Isso acontece. A pessoa não quer. E aí? Aí não dá para ajudar. Perdão. Então, tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo chamado O Dever. Ali está escrito isso. Está ensinando isso. O dever tem início e tem fim. Ele começa no momento em que ameaçamos a felicidade do próximo. Quando você vai tomar uma atitude que você está ameaçando a felicidade do outro, dá um passinho para trás e não faz. Porque você tem um dever moral. Mas é meu direito. Pois é, amigo, mas o dever moral está acima do seu direito. Pensa nisso. Então, se você está ameaçando a felicidade do outro, dê um passinho para trás. Não contraia esse inimigo. Não vale a pena. O preço a pagar vai ser muito mais alto do que você está perdendo agora. Então, o dever moral, ele começa no momento em que ameaçamos a felicidade de alguém e termina. Mas termina? Eu também fiquei surpresa quando deparei com essa questão. Dever moral tem fim? Tem. Por quê? Qual foi o maior presente que Deus deu para o homem? O livre-arbítrio. A pessoa tem direito à liberdade dela. Ela tem direitos sobre ela. Ela não tem direito sobre você, mas sobre ela tem. Deus deu isso a ela. E quem é que vai tirar? Então, o dever começa no momento em que ameaçamos a felicidade de alguém e termina no momento
em que ninguém gostaria que transpusesse sobre ti. Então, quer dizer, no momento que você está passando por cima do desejo da pessoa, acabou, irmão, para por aí. Você vai adquirir um inimigo. De um amigo, você vai adquirir um inimigo no lugar de ajudar. Então, o dever termina no momento que aquele não queira que você transponha o seu desejo. Está no dever, no Evangelho segundo o Espiritismo. Leiam em casa isso aí, que é muito bom. Isso vale para tudo, para amigo, para consorte, para filho, para parente, para colega de trabalho, tudo. Cuidado com os limites. Não transponha com relação ao outro o que ele não deseja, porque você não tem esse direito. E é isso que o anjo da guarda não faz. Ele sabe que você vai fazer uma grande bobagem, mas se você quer e não pediu ajuda dele, ele não pode interferir. Então, ele tem que obedecer à lei de Deus. E essa lei do dever é de Deus. Então, a gente tem que prestar bem atenção. Por isso está aqui, ó. Mas eles não assistem senão aos que sabem assistir-se a si mesmo. Porque aquele que sabe assistir-se a si mesmo, ele pede ajuda. Aquele abre para ajuda chegar. Ele deseja isso. Então não é que ele não está alcançando os meios de fazer. Mas o fato dele saber assistir-se a si mesmo é porque ele sabe que ele tem que abrir esse canal com os espíritos, com Deus, com Jesus, com o anjo da guarda. Ele se assiste, ele deseja a ajuda. Aí é outra história. Por isso que a gente bate nessa tecla que a gente tem que pedir ajuda. É importante. Aí olha o que vem embaixo, né? Olha o que reforça essa ideia. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Quando você bate a porta para pedir alguma coisa, é porque você deseja aquilo ali. Você quer pedir essa ajuda, não é? Quando você busca, é porque você quer encontrar. Se tiver algo para encontrar, você deseja encontrar. Então você vai atrás, você busca. Se tiver no seu sistema evolutivo de que você não deva encontrar nada, você não vai encontrar. Mas você está fazendo por onde, não é? Você está fazendo a sua parte, e isso é o mais importante da questão. Sabei ainda que aquilo que vos parece um mal, nem sempre o é. Frequentemente, um bem deve resultar dele, que será maior que o mal. E é isso o que não compreendeis, porque não pensais senão no momento presente ou na vossa pessoa. Somos imediatistas. Esse é um grande problema que a gente tem. É um grande erro. Sermos imediatistas. A gente quer que as coisas aconteçam na hora. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O nosso tempo é outro. Não é tempo de Deus. As coisas acontecem no momento certo, quando elas precisam acontecer. Quando o aluno está pronto, o professor aparece. Mas não adianta você dar aula para aquele que ainda não está pronto. É igual aquele jovem que foi atrás do sábio para adquirir sabedoria. Sabe, olhou para aquele jovem, leu ele todo, né? Aí falou, primeiro vamos tomar um chá. Foi lá, pegou a canequinha de chá, deu na mão dele, pegou o bulizinho e começou a colocar. E não parou. Aquele torna, feito um chafariz, ele, mestre, tá caindo no chão. Ele falou, esse é você. Quando você estiver pronto, você vem que eu vou te passar sabedorias. Por enquanto, você tá igual essa xícara, lotado de coisas que você acha que sabe, mas não sabe. E tudo que eu der para você vai cair no chão, igual esse chá está caindo. Então ele não estava pronto. Quer dizer, quando estiver pronto, por isso que às vezes a gente passa por uma questão de O Livro dos Espíritos, isso acontece muito comigo, estou falando porque eu vivencio isso, né? Não sei quantas vezes eu já li esse livro.
Tem 40 anos que eu estou aqui, né? Então, tem hora que eu leio, aí eu leio, limpo os óculos. Não, nunca li isso. Ah, não, aqui nunca. Li, todas as vezes que li. Todas as vezes que li, eu li aquilo ali. Mas por que eu não tive olhos de ver o que estava escrito ali? Eu só tive olhos para ler, mas não tive olhos de ver, de enxergar o que estava ali, porque não era momento. Tanto que não me chamou atenção, eu não percebi, porque não era para eu perceber, porque eu não estava no momento de aprender aquilo ali. É assim a vida. Às vezes, a gente fala assim, caramba, se eu soubesse disso antes, não tinha feito o que fiz. Pois é, teria sim. Porque você não estava pronto para saber. Por isso que você não sabia. E se alguém falasse, você ia dizer que o outro estava doido. Que não era aquilo. Né? Porque você não estava pronto para receber aquilo ali. Então a gente tem que entender, são essas coisas aí. Não adianta aquilo que... tem uma frase interessante do livro O Amor no Tempo do Cólera, de Gabriel Garcia Marques, que, se vocês não leram, eu aconselho ler. Maravilhoso. Já li 2 vezes, adoro. E vou ler a 3ª. Eu já sei tudo que está lá, né? Mas eu adoro ler aquele livro. O Amor no Tempo do Cólera. E eu não gosto tanto assim de Gabriel Garcia, não, mas aquele eu gostei. Aí, ele tem um momento que ele fala assim, a maturidade só chega, tá nesse livro, a maturidade só chega quando a gente não precisa mais dela. E se a gente pensar, é isso mesmo. Ela só chega quando a gente já fez tanta besteira, tantas, que agora não adianta mais, porque agora eu já sei que eu não devo fazer mais aquilo. Ah, se eu soubesse. Ah, pois é, amigo, mas não sabia, né? Se eu soubesse, a gente tem vezes que a gente poderia ter sabido, sim, mas não buscou, não bateu na porta. Aí não achou, né? Então, continuando aqui. Frequentemente, um bem deve resultar dele, que será maior que o mal. Quer dizer, aquilo que a gente acha que é um mal, ele está evitando um mal maior ainda. Então, ele se torna um bem. Né? Levar uma criança para tomar vacina, o bebezinho, vai espetar, vai gritar, vai criar um calombo, vai ficar roxo, vai ficar doído. Aí acaba com o coração da mãe, né? A mãe queria sentir a dor por ele, mas não pode, né? Mas ela vai feliz da vida. Por quê? Porque ela não quer o filho dela com uma doença grave, né? Então ela aplica, sabendo que ele vai chorar, que ele vai sofrer, que vai doer, mas aquilo ali é um bem, é um mal que se torna um bem, porque vai evitar uma doença lá na frente que ele vai ter. Né? Então, quantas pessoas choram, né, por não ter dado a vacina de paralisia infantil? Hoje, a gente ainda tem pessoas que não vacinam seus filhos com paralisia infantil. E há pouco tempo, uma amiga me falou que uma conhecida dela, o bebê, cresceu um pouquinho e teve. Pôde reverter quase o quadro todo com o tratamento, mas o médico ficou espantado porque ela não tomou a vacina da paralisia infantil. Eu não estou me referindo, né, a vacinas que não são estudadas, não estou me referindo a isso, eu estou falando aquelas que a gente sabe que a criança tem que receber. Ah, mas quando era pequeno tinha coqueluche, tinha catapora, tinha não sei o que, a gente até levava a criança lá para pegar, para ficar imunizada. Pois é, mas a gente está vivendo em outros tempos. Hoje nós temos bactérias, nós temos vírus, que naquelas épocas não tinha, né? E nós tínhamos recursos mais naturais, a alimentação era mais saudável. Hoje não é. A nossa alimentação é ruim, está matando a gente. Né? E nós é que estamos fazendo isso. A gente abre o embrulho do veneno e toma. Que a gente acha mais fácil desempacotar e desembrulhar do que descascar, né? Então, a gente acaba se matando sabendo que está se matando, porque não precisa, né? Então, naquela época, era tudo diferente, não é como é hoje. Hoje nós estamos adoecendo à toa, né? Com qualquer coisinha a gente está adoecendo. E antigamente não era assim.
né? Mas eram outros tempos, e a gente não pode viver o hoje como se vivia lá nos outros tempos, porque tudo mudou, né? A gente tem que se adequar. Então a gente tem que parar de ser imediatista, senão a gente só vai sofrer. 533. Podem os espíritos fazer que se obtenham os dons da fortuna, desde que solicitados nesse sentido? Olha a pergunta, né? Kardec fez. Quantas pessoas têm essa dúvida? Eu tenho um amigo que fala assim, aqui ó, conversa com os amigos lá do centro, vê se eles me dão uns númerozinhos só pra eu ganhar na loteria, amigo. Tô precisando. Eu também tô precisando de dinheiro. Mas eles nunca vão me revelar isso. Que eles gostam de mim, nunca vão me revelar isso. Então, muita gente acha, né, que os espíritos podem fazer isso. Aí Kardec pergunta, podem os espíritos fazer que se obtenham os dons da fortuna, desde que solicitados nesse sentido? Às vezes. Olha lá. Como prova, mas frequentemente se recusam, como se recusa uma criança um pedido inconsiderado. Ora, mas por que será, né? É pecado ter dinheiro? É pecado ter conforto, né? Às vezes a gente fala assim, gente, para que fulano quer tanto dinheiro? Já não sabe aonde que vai botar dinheiro. Aí a outra que estava do lado falou assim, me dá esse dinheiro que eu sei direitinho o que eu vou fazer com ele. Então não vai ficar guardado. Quer dizer, são coisas que a gente vai brincando, mas, gente, a fortuna é uma prova dificílima. Olha 533A. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Pode ser que você tenha pedido isso no seu mapa, né? no seu programa reencarnatório. Mas pode ser também que você aqui também seja influenciado por um espírito que pode fazer isso para você. Pode. São maus ou são bons? Eles respondem, uns e outros. Aí vai depender de quem é que vai receber essa fortuna e para quê. Uns e outros. Isso depende da intenção. Mas, em geral, são os espíritos que querem arrastar-vos ao mal e que encontram um meio fácil de o fazer nos prazeres que a fortuna proporciona. Olha, pensa que somos espíritos inferiores. Não somos bons. Somos espíritos cheios de paixões. Todas elas, a gente tem todas. Umas mais que outras. Às vezes a pessoa pensa que não é orgulhoso, mas é. É porque a gente às vezes liga o orgulho a coisas específicas. Entendeu? E não é assim. Então isso ocorre na nossa vida. Eu vou trazer para a gente refletir. Tem uma palestra que eu já fiz algumas vezes, mas ela vale a pena, às vezes, quando voltar a ela. O orgulho e a vaidade. Nessa, eu faço um apanhado de situações em que aquilo ali é orgulho, em que aquilo ali é uma vaidade. E as pessoas, às vezes, acham que não é. Mas é, né? Sabe o que é orgulho? Que às vezes a gente pensa que não. Aquele pai que já está bem idoso e que sempre foi aquela pessoa austera, sempre foi aquela pessoa provedora da casa, nunca aceitou nada de ninguém e tal. Tem os filhos, cria esses filhos, educa, faz a parte dele, os filhos trabalham bem com a educação que receberam, se formam, casam, criam famílias, mas não abandona esse pai e essa mãe, né? Aí, esse pai, às vezes, mora numa situação que não está a favor, os aposentados vão ficando cada vez mais sem recursos, porque não ganham o suficiente, a vida fica mais cara do que os aumentos que recebem os aposentados, né? Então vai caindo a qualidade de vida e tudo. Aí esse filho chega, oferece ajuda, oferece a casa para levar o pai para morar.
E esse pai não aceita. Não quero ajuda. Vou viver do que eu sei, do que eu tenho, com o que eu ganho. Não quero ajuda. Aí o filho está vendo que ele não vai a um médico, que ele não toma a medicação certa, quer comprar, ele não aceita. Não, você tem sua vida, você cuida da sua família, eu vou viver como sempre vivi. Criei filhos assim e vou permanecer cuidando de mim desse jeito. Isso é orgulho. É orgulho. Ele não aceita ajuda. Isso, quem não aceita ajuda de ninguém é orgulhoso. E a gente nunca acha que isso é orgulho. A gente acha que a gente quer poupar o outro. Não é verdade. No fundo, isso é um orgulho. E tem outras tantas situações que são características de um orgulhoso e a gente não percebe. Eu vou trazer esse assunto para a gente refletir aqui. Então, se somos muito ainda enxertados pelas paixões, porque somos espíritos inferiores, o que você acha que a gente vai fazer com uma fortuna? A fortuna, a riqueza gera poder. Quem tem dinheiro manda. Essa é a frase. E é real. Quem tem dinheiro manda. Né? Então, o que acha que uma pessoa inferior, cheia de orgulho, vaidade, ciúme, egoísmo, vai fazer com fortuna? E aí a gente pode se perguntar o que eu faria, sinceramente, com muito dinheiro. Porque a conversa de todos, eu vou ajudar meus amigos, eu vou ajudar meus parentes, eu vou fazer isso, eu vou ajudar a caridade, ganha e some do mapa, você nunca mais ouve falar na pessoa, né? Então ela não é fácil, é uma das provas mais difíceis. Mas dinheiro não é pecado e o dinheiro não é o problema. Eu nunca vi um dinheiro saltar da carteira ou sair do banco e matar alguém. Você já viu um dinheiro matar a pessoa? Nunca vi. Eu vi a pessoa se matar ou matar por ele. Mas ele não tem nada com isso. O dinheiro move os mundos materiais inferiores, que é onde nós estamos. Vocês fazem alguma coisa sem dinheiro? Eu não faço. Se eu vou comprar uma coisa, eu tenho que pagar. Né? Se eu vou a uma consulta médica, eu tenho que pagar. Ele vive disso, ele trabalha com isso. Então, é aquela situação, o dinheiro move o mundo. Mas não é ele que é a causa dos males do mundo. A causa dos males do mundo é a inferioridade humana. Não é ter dinheiro. Quantas pessoas têm muito dinheiro e são pessoas que são benfeitoras da humanidade com muito dinheiro? Essas pessoas nasceram para isso, mas já vieram com essa tarefa, já sabiam o que elas iam realizar. Mas outras pessoas querem dinheiro só para si próprio. Isso aí vai afundá-las no fundo do poço e vai para a espiritualidade agarrado com tudo que tem. Vai demorar a se desligar da vida que tem, vai ficar sofrendo. O tempo, não sabemos, o tempo que ele vai levar para compreender isso, e às vezes não vai compreender. Vai ter que ter aquelas encarnações compulsórias, ser jogado na matéria, em plena privação, dor e sofrimento, para poder aprender. Infelizmente não aprendeu, vai aprender dessa forma, né? Então não são os bons espíritos que atendem a esses pedidos, porque sabem que é muito difícil. Tem lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, dê uma olhadinha, a utilidade da riqueza. Né? Quantas pessoas, quantos empregos uma pessoa que tem empresas, um empresário pode oferecer, quantas famílias ele pode sustentar. Né? Então, é outra história. Então, ter dinheiro não é pecado. Ter dinheiro não é sinônimo de não entrar no reino do céu. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Sabe o que é camelo?
é aquele caroço em cima daquele bicho lá, que uns são camelos e outros são dromedários, eu não sei qual é a diferença entre eles. Mas é aquela corcova, é aquele caroção lá. Quando que um camelo vai passar por um buraco da agulha? Nunca. Então todo rico está condenado ao inferno? Porque nunca um camelo vai passar pelo buraco da agulha. Ah, sim, tem, realmente. Camelo, em hebraico, não é o bicho. Não é o dromedário. Não é ele. Camelo pode ser uma linha cheia de nó. Pode ser isso. Uma linha cheia de nó. E que você, desfazendo o nó, ela passa pelo buraco da agulha. Ainda tem outra interpretação para isso, que agulha era aquelas portinhas da época de Jesus, lá de trás, estreitinhas, compridas e estreitas, que o buraquinho, a porta parecia o buraco de uma agulha assim. E os camelos não passavam por essa portinha. Não passavam porque eles vinham carregados de riqueza, de muitas coisas dos seus donos. Aí eles ficavam tão grandes que eles não passavam. Eles passavam pelo buraco da agulha, mas não cheio daquelas riquezas todas. Aí o que tinha que fazer para o camelo passar ali, pelo buraco da agulha? Porque aquela portinha se chamava agulha. Agulha. Tinha que tirar toda a carga do camelo. Ele com aquela riqueza não passava. Tinha que tirar a carga dele para ele poder passar. Isso é simbologia, é uma metáfora. Não é? Então, quando que um rico entra no reino do céu? Quando ele usa bem a riqueza. Quando ele emprega bem a riqueza dele. Então ele vai, não é? E muito pobre nunca não. Muito pobre vai demorar muito a entrar no reino do céu. Porque é carregado de orgulho, de vaidade. Né? Eu tenho outras histórias, mas a gente não acaba, né? Então vamos lá. Isso depende da intenção, mas em geral são os espíritos que querem arrastar-nos ao mal e que encontram um meio fácil de o fazer nos prazeres que a fortuna proporciona. Então, a gente não deve pedir não, fortuna não. Né? Ah, aquele que faz uma fezinha, faz. E se ganhar, tenha bastante cuidado. Mas não é mal, não faz mal nenhum você fazer seu joguinho lá, vou ganhar na Mega Sena. Só não faz contravenção, por favor, porque aí né, vai preso por cima, né? Mas, compra seu bilhetinho, tudo bem, amigo. Você não vai ser condenado por causa disso, não. Mas se você ganhar um bom dinheiro, cuidado com o que você vai fazer com esse dinheiro. Porque o que vai poder botar você na perdição é o que você vai fazer com o dinheiro, não é ganhar o dinheiro, não. Então, vamos lá. Quando os obstáculos parecem vir fatalmente contra os nossos projetos, seria por isso influência de algum espírito? Muitas vezes a gente abre e a empresa está indo à falência. Deve ser obsessor. Deve ser espírito atrapalhando a minha vida. A gente nunca acha que a gente está fazendo um mau negócio. Sempre é culpa dos pobres espíritos que estão lá e a gente obsidia eles para vir para cá, né? Então, olha só. Algumas vezes são os espíritos. Outras vezes, e o mais frequentemente, é que vos colocaste mal. Mais frequentemente é que vos colocaste mal. A posição e o caráter influem muito. Se vos obstinais numa senda que não é vossa, a vossa, os espíritos nada têm com isso. Sois vós mesmos que vos tornais vosso mau gênio. Às vezes, gente, como a gente vê, às vezes, lojinha abrindo, lojinha fechando, a gente nunca fica sabendo tanta lojinha que abre e fecha, né? As pessoas não se programam, não se planejam, não se organizam para abrir um negócio. Nem sabe fazer nada, claro que não vai dar certo. Né? Então, as pessoas, muitas vezes, estão tendo atitudes ruins, não sabem fazer uma administração dos seus bens. Aí acaba botando tudo a perder e culpa os espíritos. Então, realmente, algumas vezes são espíritos, mas outras vezes, frequentemente. Mas então algumas vezes, então o espírito pode fazer? Pode. Aquele inimigo que você não se tornou amigo dele, aquele inimigo que você odeia, ele vai te achar aqui. Tá? A Interpol, não acha? O criminoso, às vezes, que está lá em outro país, enfiado lá na Antártida? Pois é.
isso é nada perto do que os espíritos têm de visão para te achar aqui no mundo. Por quê? Não há obstáculo para eles, porque eles viajam pelo pensamento, pela sua sintonia. Um segundo eles estão com vocês. Então, é claro que isso se vocês estiverem na mesma sintonia. Quando nos acontece alguma coisa feliz, é ao nosso espírito protetor que a devemos agradecer? Agradeceis sobretudo a Deus, sem cuja permissão nada se faz, e depois aos bons espíritos que foram aos seus agentes. É sempre bom a gente demonstrar gratidão pelos bens que a gente recebe, né? O que aconteceria se esquecêssemos de agradecer? O que acontece aos ingratos? Parece vingança, não parece? Parece que Deus se vinga, né? Você não me agradeceu também, você vai ver o que vai te acontecer. Mas não é isso. Não é assim que acontece. Isso não é dessa forma. Acontece que quando a gente é ingrato, não é por conta dessa ingratidão que as coisas vão acontecer, não. É por conta do caráter dessa pessoa que as coisas ruins vão acontecer com ele. Então, o que acontece aos ingratos? As coisas vão dar problema para ele, porque como ele é ingrato, ele também tem outras tantas inferioridades que vão levá-lo à ruína. Então, não é Deus que está se vingando dele, que isso jamais aconteceria, né? Há, entretanto, muita gente que não ora nem agradece, e para quem tudo sai bem, a gente não faz, às vezes, a gente fica... Quando a gente está, às vezes, na pior, passando por um momento difícil, sempre tem aquele que a gente conhece que nunca agradou a Deus, né? Que nunca fez nada de bom, e parece que ele vive em brancas nuvens, né? Como diz Francisco Otaviano no poema dele, né? Quem viveu em brancas nuvens, quem não sentiu o fio da navalha, que é da desgraça, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida e não viveu. Não é assim, tem mais coisa que eu não estou lembrando. Mas é isso aí. Tem pessoas que parecem assim, não fazem nada para agradar a Deus, não dá um passo na direção do outro e parece que a vida flui em brancas nuvens para aquela pessoa. Nem gripe a criatura pega. Nem gripe. Pega nada. Está sempre com a saúde ferro. Parece que realmente ele está esquecido pelo mal, né? Só acontece coisa boa para ele. E a gente, que aí a pessoa se desanima, a gente fala assim, ah, meu Deus, eu tento ajudar as pessoas, eu não sou uma pessoa ruim, mas eu vivo cheia de problemas. Só por falar isso já não é bom. Só por falar isso já está atraindo coisa ruim. Lembra da história do Chico? Que o demônio apareceu e falou, Chico, você tá difícil? Pois é, a gente fica traindo essas coisas quando a gente fica pensando bobagem, né? Então ele diz assim, sim, mas é necessário ver o fim. Pagarão bem caro pela felicidade passageira, que não merecem. Porque quanto mais tenham recebido, mais terão de restituir. Então, quando nós recebemos, a gente tem que oferecer tudo. Quando a gente faz uma receita boa de bolo, só a gente sabe fazer? Você dá a receita, o outro nem consegue fazer? Pois é. Então, amigo, você tem que fazer mais alguma coisa para o outro fazer igual ou melhor que você. Vai lá, faz junto com ele, faz alguma coisa para ele poder acertar, fazer igualzinho a sua. Mas tem gente que guarda 7 chaves. Deus me livre. Não, receita de família. Segredo. Morre, vai com ela para tudo. Nunca ninguém mais vai desfrutar daquele bolo, vai degustar o bolo gostoso que ela sabia fazer, porque ela não ensinou ninguém a fazer. Que vantagem ela teve? Nada. Foi egoísta. Só isso. Privou as pessoas daquela gostosura que ela sabia fazer. Então a gente tem que ter 2 momentos importantíssimos na vida. Quando a gente aprende a fazer algo, aquilo não pode ficar com a gente, aquilo tem que sair. Aquilo tem que se espalhar. Se é bom, tem que se espalhar para outras pessoas também fazerem. A ciência trabalha dessa maneira. Quando um cientista descobre uma cura para uma doença, ele tem que publicar aquilo numa revista científica de
conhecimento internacional para que todos os cientistas que trabalhem naquela área possam fazer a experiência e chegar aos mesmos resultados. Esse método que Kardec usou para construir o Livro dos Espíritos, para codificar o Livro dos Espíritos. Então a gente precisa entender que a gente é egoísta às vezes o tempo inteiro. Então o tempo todo a gente está querendo ser só pra gente, né? Então essas pessoas que são ingratas, egoístas, elas vão ter um fim complicado, não resta dúvida. Aqui ainda fala que sim, mas é necessário ver o fim. Pagarão bem caro pela felicidade passageira que não merece, porque quanto mais tenham recebido, mais terão de restituir. Né? É a parábola aí dos talentos. Aqui uma observação para a gente ver que não é vingança quando Deus fala vai acontecer o que acontece aos ingratos. Olha lá. Uma observação a primeira. Represálias da parte dos bons espíritos não existe jamais. Mas acabará mostrando uma faceta muito feliz do nosso caráter. Muito infeliz, aqui está feliz, né? Muito infeliz do nosso caráter, que é a ingratidão. Faltou o in. Tá vendo como é que um prefixozinho faz falta? Isso aí, ó. Tá certo ou eu li errado? Não muito. Ah, tem um não lá na frente. No lugar do in, né? Então a gente tem várias formas de escrever. Eu já tô ficando vesga ali. Quando se diz orar, quer dizer estar agindo de conformidade com a lei. Não é necessário que estejamos pronunciando belas palavras. Fazer o bem é atitude de oração. Então, quando a gente diz assim, viva em oração, para você levar a sua frequência vibratória, é viva fazendo o bem. Você não precisa ficar rezando, reza não vai resolver nada, é da boca para fora. Fazer o bem é estar em oração. Mas nunca devemos esquecer de agradecer, porque seremos ingratos. E orar é um ato de humildade e reconhecimento da nossa pequenez. Para a gente encerrar, eu vou ver se eu consigo colocar ali um videozinho que eu recebi. É curto, bem curtinho, e a gente tem que prestar bastante atenção nele. Vamos ver se eu consigo colocar lá. Oi? Tem som. Bota o som aí. Presta bem atenção nesse diálogo aqui. Não tá saindo som, né? Tá. Tá rolando. Que pena. Não tá saindo. É muito bom isso aqui. Por que não tá saindo? Estranho. Aqui tá ligado o som. Tá ligado aqui no computador. Bem, vou editar. Já que não tá saindo. Vou parar e continuar. Porque senão... Oi? Não tá saindo. É uma pena. É o seguinte. Essa senhora tem Alzheimer. O filho foi visitá-la. Então, eu vou ter que voltar para poder pegar a primeira. Vamos ver se eu consigo partir daqui. Hein? É, não dá. Mas dá para ler. Não tá dando para vocês lerem não, né? É uma pena que tá muito, muito, muito ali. Você orava, você acreditava, nunca fez nada de errado. É a pessoa mais bondosa que eu conheço e eu a mais cruel. Eu sou a pessoa mais cruel dessa vida. Mas eu sou perfeito. A minha vida é perfeita. Me explica isso. Aí ela diz para ele, ela que não raciocina. Nesse momento que ele chega lá para ver a mãe, ele fala, você
orava, pedia, estava sempre fazendo bem para as pessoas. Foi a pessoa mais bondosa que eu conheci nessa vida. Foi a pessoa que mais se dedicou ao próximo. E, no entanto, você está aí, com demência. E eu estou aqui. Sempre fui negligente com as coisas, imprudente, até cruel com as pessoas, mas a minha vida é perfeita. Tudo dá certo nela. Ele fala, você nunca fez nada de errado. Aí ela diz para ele assim, ó, tá correndo aqui. Me explica isso. Ela fala, ele fala para ela. Ela diz, às vezes o diabo deixa as pessoas viverem a vida sem problemas, porque não quer que recorram a Deus. Seu pecado é como uma cadeia. Só que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Não há necessidade de sair dela. A porta está aberta, mas você não sai. Mas um dia, quando isso passar, a porta vai se fechar. E aí será muito tarde. Eu vou trazer escrito e a gente vai interpretar direitinho. É assim mesmo que as coisas acontecem. Quando tudo dá certo para uma pessoa que a gente, ao nosso julgamento, parece que não merece, tem duas coisas para justificar isso. Uma é que a pessoa não está preparada para passar nada, ela vem para uma encarnação mais ou menos equilibrada, para depois ela voltar e trazer o resgate que ela tem que fazer, ou então ela vem e tão inferiorizada ela ainda é, tão voltada aos interesses do mundo, que ela fica presa de espíritos inferiores que a protegem, que não deixam nada acontecer com aquela pessoa, porque precisam daquela pessoa. Então a vida transcorre para ela em brancas nuvens. Porque se ela tiver tudo certo com ela, se tiver tudo dando certo, não acontece doença, trabalho é ótimo, o dinheiro está muito bom, a casa é confortável, para que ela vai perguntar o endereço de Deus? Para que ela vai fazer prece? Porque a maioria de nós só recorre a Deus na hora da dificuldade. Porque a gente acha que a alegria é presente do céu, a dor incomoda. Aí a gente começa a querer respostas para as coisas, né? Então, nesse caso aí, eles nos protegem. Só que isso tem um tempo, não vai ser assim para sempre. De repente, eles vão precisar de nós, esses inferiores. E aí, tudo aquilo que parecia correr muito bem, deixa de correr. Ou então, vai correndo bem, mas a gente vai tendo que atender a questões ilícitas, falcatruas, e é o que mais a gente vê acontecer no mundo. Que a gente fala, gente, como que aquela pessoa foi fazer isso? É porque ela precisou, senão ela ia perder tudo que ela tinha. Né? Porque isso é a cobrança que vem dos espíritos inferiores. E quando essa senhora fala, Deus, isso acontece para que as pessoas não recorram a Deus. Nunca. Não precisa, né? Mas eu vou trazer escritinho, isso aqui, se vocês receberem de alguém, vale a pena. Eu tentei colocar na página do Facebook do centro, não consegui, mas eu vou ver se eu consigo, vocês peguem lá. É muito interessante. Porque ela, na demência dela, ela não entenderia nada do que ele está falando, mas como se ela tivesse um momento de lucidez para dar esse recado para ele. Porque logo a seguir, ela fica quietinha e ela olha para ele assim, você quem é mesmo? Né? Aí o filho viu que não entendeu por que ela falou aquelas coisas para ele, porque não foi ela, né? Ali ela foi usada para falar aquelas coisas para ele, que não veio dela. Então isso acontece com a gente no mundo. Por isso que a gente não deve amaldiçoar nossos problemas, nossas dores, nossos sofrimentos, nossas dificuldades. Faz parte da vida. Muita paz para todos.